Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Conversa de Ateliê. Hoje temos uma edição especial que é a edição Luanda Feira de Arte, terceira edição. E para começar assim, dessa maneira especial, nós vamos falar agora com Alzira Simões, que é a mentora do projeto Literarte. Por favor, Alzira. Boa tarde, bem-vindos a todos e deviam ainda aproveitar vir ver a feira que vai até às 18 horas, que está lindíssima. Boa tarde. Boa tarde. Para começar, diga-nos, por favor, Alzira, de onde é que surgiu a ideia do Literarte? Foi um desafio que me foi colocado por um escritor angolano num dia do lançamento de um livro e ele diz, um dia destes vou-te enviar um poema que eu acho que tu és a pessoa certa para juntar os artistas e fazer com que aquilo vire arte. Porque eu acho que as artes têm que se interligar. E eu disse, não quero, não sei, mas quem sou eu para fazer isso? Ele diz, não, tu passas a vida a ir às exposições e gostas de arte, vê-se que tu gostas disso e conheces os artistas. E eu ando a pensar que tenho alguns poemas que se eu entregasse a artistas e eles passassem a literatura, a poesia para as telas. E assim surgiu o Literarte. Isso é uma história interessante que eu estou a ouvir em primeira mão. É. Ainda bem. É. Então, uau, já agora muitos parabéns. Obrigada. E no caso... Obrigada ao escritor que não gosta que eu diga o nome, mas eu acho que tenho que dizer porque todas as pessoas pensam que a ideia principal do Literarte é minha. Não é minha. O mote, o desafio foi dado por Vítor Amorim Guerra. O nosso escritor, o nosso poeta, num dia de um lançamento de uma obra na Rádio LAC, e por isso eu tenho mesmo que lhe dizer muito obrigada. Uau. Por me teres cutucado. Depois um dia só disse, olha, é este, o poema é este, e assim surgiu a nossa primeira edição em abril, não de 2020, por causa da pandemia, mas depois em abril de 2021. Uau, uma história incrível. Quais foram os primeiros desafios que o projeto enfrentou? Porque é algo completamente novo, se posso dizer, pelo menos por cá, é novo. Não estávamos habituados a ter as artes tão intimamente ligadas quanto o Literarte faz com literatura e arte plástica. Então, quais foram os primeiros desafios e como é que resolveu já agora? Bom, o primeiro desafio foi, eu digo, ok, eu tenho o meu trabalho, que me ocupa 8 horas pelo menos por dia, como é que eu vou contactar os artistas? Eu não consigo fazer isto sozinha, eu nem sei, certo, conheço os artistas, mas não tenho os contactos deles, não domino a arte propriamente dita. Sou curiosa, sou antropóloga, gosto da cultura, mas eu preciso de alguém. Quem é que eu vou desafiar para ficar o responsável artístico verdadeiramente disto? E o primeiro nome que me veio à cabeça aceitou logo, Jardel Celel. É o nosso diretor artístico e digo-vos, sem ele o Literarte não tinha acontecido sequer a primeira edição. Foi ele que disse, resolveu chamar-me musa por causa de uma obra que eu comprei dele e disse, acho que já sei quem é que vamos contactar. E claro, o primeiro desafio foi, ok, mas então conseguimos apoios? Não conseguimos apoios. A primeira edição só tivemos 5 ou 6 artistas que ele conhecia bem e que estavam a terminar ou que estavam ainda a iniciar o seu percurso. E assim tem sido malembe, a tentar ultrapassar todos os obstáculos de contactar os artistas, mas sobretudo depois de tentarmos alguns apoios, alguns patrocínios e tentarmos espaços, não é? Esses têm sido os nossos maiores desafios. Então, eu sei, vou dizer por experiência própria, por influência do Danik, né, que o Literarte conta com uma base de dados de artistas que já participaram nos projetos muito vasta. Mas ninguém melhor do que a Alzira para explicar como é que esse processo funciona.
Como é que se contacta os artistas? Como é que se introduz o projeto, a exposição que vai ser feita? Por favor, queira nos elucidar. Ok, obrigada. Eu continuo a achar que não sou eu a melhor pessoa para falar sobre isso, porque o Jardel é o meu pé, o meu braço, a minha cabeça às vezes, porque ele tem ideias fantabulásticas, como eu gosto de dizer, e quando pensamos num poema ou quando vamos contactar um determinado espaço e perguntamos primeiro ao espaço, quer sugerir um autor? Quer sugerir um poema? Ou quer que sejamos nós a indicar? Normalmente, quando vamos sentar com o espaço, com a galeria, com o Camões, com o Hotel Fora ou a Galeria Palomino Artes, passa a publicidade, porque somos parceiros, ou a Galeria Tamar Golan, ou o Instituto Guimarães Rosa, Hotel Fora, a Beton People. Portanto, nós querem algum poeta, tem algum escritor que queiram que nós divulguemos. Sim. E eles dão-nos ou aceitam a nossa sugestão. Mas quando nós vamos sentar já levamos uma ideia. Ok. E já às vezes já levamos o poema connosco, para não irmos de mãos a abanar. Sim. E a grande maioria das vezes também já levamos uma ideia de data, de mês pelo menos, para podermos propor e saber se a sala está livre, se nos podem ceder aquele mês ou aquela quinzena. Portanto, nesse sentido, nós já levamos essas ideias quando vamos procurar o espaço para fazermos a nossa próxima edição. E no caso, depois de conseguirmos, no caso, o espaço, como é que fica a parte dos artistas? Como é que eles são contactados? Se for já aquele poema que nós já temos na cabeça, nós já tínhamos pensado no grupo de artistas que vamos convidar, não é? E que vamos desafiar a estarem connosco na próxima edição do Literarte. E então o Jardel começa a contactar todos esses artistas, aceitam ou não aceitam, e se aceitarem, marcamos logo a data da reunião. Sim. Com o loop de artistas para aquela edição, sentamos nesse dia, entregamos o poema, depois criamos um grupo do WhatsApp. Nesse mesmo dia, nós, quando estamos sentados com eles, o que é que fazemos? Exploramos o poema. Sim. Perguntamos se têm dúvidas, se querem algum esclarecimento mais. Levam o poema, leiam-no, vão ouvi-lo, porque eu depois mando o meu áudio, como é óbvio, porque eu gosto muito de poesia, como sabes, e depois eles vão trabalhando de acordo com as nossas deadlines, que normalmente somos um bocado rígidos. Portanto, há o polícia bom ou o polícia mau. Sim. Eu sou a polícia mau. O Jardel é o polícia bom, porque ele é a pessoa mais paciente que eu conheço ao cimo da terra e tem muita paciência para os deadlines, e então às vezes deixa passar, e quando a coisa está a ficar apertadinha, preta, porque estamos a chegar muito próximo da data que marcamos, temos que criar as fichas técnicas, temos que criar os flyers, temos que criar as folhas de sala, e os nossos artistas vão saber que não é novidade nenhuma. Tenho que lhes puxar as orelhas. Olhem a data, depois mandam tudo com muitos erros, com algumas falhas que nós tentamos corrigir, e se mandam muito em cima da data, sai erro. E eu fico possessa quando vejo uma folha de sala com erros. Mas às vezes não temos tempo, porque ainda vai para a gráfica, e na gráfica, porque também acham os designers que podem mudar, às vezes aquilo que nós escrevemos, fazem erros, e quando vemos o resultado não vai para trás, porque não está bem feito, corrige, não corrige, corrige, não corrige. E o facto de eu estar a trabalhar, nem sempre consigo reagir no exato momento. Sim. Não é? Isso também demora um pouco o processo. Então o Jardel é mesmo a pessoa paciente, calma, tranquila,
e que às vezes eu disse que está tudo bem e quando de manhã olho para ele e disse não está nada tudo bem, porque acabei de ver aquilo à 1h da manhã e deixei passar uma letra trocada, um nome de um artista que não está correto, porque eles não o corrigiram, não reagiram no tempo oportuno e acaba por ficar um nome incorreto, depois eles ficam aborrecidos, com razão, sim, mas também são um pouco responsáveis porque não nos corrigiram no momento oportuno. Então são esses obstáculos, mas estamos aqui, vamos continuar. Sim, sim. Eu queria saber, o Literarte recebe artistas já introduzidos no mercado, artistas emergentes, existe alguma seleção no caso vossa, para saber que artista vai participar de uma ou outra edição? O primeiro grande critério que nós tentamos é serem artistas emergentes, que nunca o mercado não os conhece muito bem, a nossa sociedade, até as próprias galerias não os conhecem e aí nós tentamos incluí-los, mal eles nos apresentam o portfólio, se na edição a seguir acharmos que ele se adequa com aquilo que ele nos mostrou, falamos, o Jardel trata desse assunto e tentamos incluí-lo logo. Mas é óbvio que já temos muitos artistas connosco, já são mais de 90 artistas que já passaram pelo Literarte. Acabamos por, edição a edição, repetir alguns dos nossos artistas, então já tem porque artistas há uns que são os artistas do coração e os artistas Literarte são sempre Literarte e, portanto, podem ir para todas as outras galerias, podem estar nos outros sítios, porque nós não somos exclusivos, somos inclusivos e por isso mesmo tentamos, sobretudo o primeiro critério é tentar novidade. Portanto, querem mostrar o vosso trabalho, querem mostrar a vosso talento e a vossa técnica, o Literarte está aberto. Não pode ser logo, né? Com esta notícia, eu tenho a certeza que vocês que estão aí em casa querem saber como é que eu faço para fazer parte do Literarte. Como é que eu entro em contato? Onde é que eu vos encontro? A Alzira vai responder isso. Encontram-nos no Instagram, Literarte_AO, e sou sempre eu que vejo as mensagens que colocam lá. Olha, a Alzira é das pessoas mais simpáticas que eu conheço. Vai receber-vos de braços abertos, mas como ela disse, também tem um lado polícia mau, então vai policiar-vos e dar o veredito no quesito solicitação para fazer parte de algum projeto do Literarte. No Instagram tem lá o nosso e-mail, portanto entrem, também sou eu que sigo o e-mail e portanto se quiserem logo aproveitarem, viram o e-mail, mandem já o vosso portfólio, os vossos contactos todos. Isso. E toda serão analisados step by step. Mais step by step. Muito obrigada, Alzira. Obrigada eu e continuem com estas conversas fantásticas de divulgação da arte, de divulgação dos nossos artistas. É uma mais-valia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.